Bom, vamos lá, bom dia, quem está aí presente. A gente vai finalizar o restante das etapas analíticas. A gente viu anteriormente, né, a etapa pré-analítica, que é a etapa mais longa. A gente leva em consideração lá na etapa pré-analítica, né, a escolha do método, o tipo de nutriente que a gente vai analisar, se vai influenciar com o método, se a gente vai utilizar um método convencional, se a gente vai utilizar um método instrumental. Viu os procedimentos de análise, né, de preparo da amostra, de transporte, até a gente chegar à etapa analítica. Saudade de vocês também, meus amores. Então, quando a gente vai falar na etapa analítica, né, é a aplicação do método propriamente dito, e a pós-analítica, junto com a etapa analítica, né, a gente faz a coleta dos resultados, e a gente viu na última aula nossa que durante o procedimento analítico podem acontecer erros, que são os erros sistemáticos e os erros aleatórios. Aí a gente viu que toda análise ela precisa, né? Ela tem como necessidade ser precisa e exata, né? Então a precisão a gente avalia através da repetição, então a gente calcula o coeficiente de variação, e a exatidão a gente faz através da comparação de métodos ou de padrões, e a gente consegue avaliar a exatidão através do cálculo do erro. Inclusive eu deixei para vocês as aulas aí, né? As videoaulas ensinando para vocês poderem praticar como que calcula precisão e exatidão, né? Coeficiente de variação e erro relativo. Quando a gente vai entrar na fase analítica, né, ela é a fase em que a gente propriamente faz a análise, tá? Então, quando a gente vai realizar a análise, o que é importante nessa etapa para a gente, né? A etapa analítica, que é propriamente dita a aplicação do método, a gente vai levar em consideração algumas variáveis para o método. Aqui entra a parte relacionada ao controle de qualidade do laboratório de bromatologia. Então é necessário, vocês viram lá na química analítica, né, que os métodos eles sejam confiáveis. Por isso que a gente viu a questão realizada em relação à precisão e exatidão. E exatamente o que a gente tem que levar em consideração, né, na etapa analítica? A adequação dos instrumentos. Então, os instrumentos eles têm que estar adequados para o seu funcionamento. Lá no processo de qualidade, a gente leva em consideração como é que o instrumento está instalado, se ele foi verificado, se ele está calibrado. Tá? Então, é necessário que os instrumentos eles estejam em condições adequadas de uso, além dos reagentes também, né? Os reagentes têm que estar dentro da validade, eles não podem estar contaminados, por isso que a gente começou a ver no laboratório a questão lá instrumental, né? A escolha dos materiais necessários, das vidrarias, e os cuidados com a questão relacionada a não contaminar os nossos reagentes. Então a gente tem que checar a qualidade dos reagentes exatamente para que eles não influenciem. Lembra lá, né, dos erros sistemáticos? Eles podem ser erros de operação, quando a gente não segue o procedimento corretamente. Eles podem ser erros de método, né, quando, por exemplo, o equipamento ele não está adequado ou o método ele não foi escolhido adequadamente para o nutriente que a gente está avaliando, ou ele pode ser um erro pessoal, quando o analista que comete os erros, tá? Então, nessa etapa de análise, todos os materiais que foram coletados e preparados, eles são encaminhados para o laboratório, por isso que a etapa pré-analítica é a etapa mais importante, né? Eu falei para vocês que a maioria dos erros que acontecem na análise, eles podem acontecer na etapa pré-analítica exatamente porque tem a questão da amostragem, tem a questão do preparo da amostra, né? Transformar a amostra bruta em amostra de laboratório e o transporte dela, tá? Então é importante aí que durante a realização da análise, o que é importante, né? Todos os analistas eles têm que estar treinados, eles têm que conhecer os métodos. Aqui a gente vai, para evitar que o método seja realizado de forma incorreta, a gente tem a aplicação de um documento que chama POP, né? Que é o Procedimento Operacional Padrão. Esse POP ele serve tanto para a operação do equipamento quanto para a realização da análise, por isso que é muito importante que os analistas e os técnicos eles estejam devidamente treinados, tá? E a gente tem que adotar os métodos de controle aí para o nosso método. Por isso que é sempre importante a gente trabalhar com padrões analíticos, tá? Esses padrões eles servem exatamente para a gente poder testar o equipamento e também servem para a gente poder testar, né, a comparação da exatidão, exatamente para que o sistema ele não seja o fator de influência de erro, tá? Quando a gente faz a coleta dos resultados, a gente pode ter dois tipos de dados, né? Vai de acordo com o tipo de análise que a gente está fazendo, tá? Que tipo de dado a gente pode coletar durante o nosso processo de análise?
Vocês viram isso na química analítica. Ele tem a ver com as análises. Quem pode me responder aí? Quais os dois tipos de dados que a gente pode coletar nessa etapa? Gente, acordem. Vocês estão me escutando? Quando a gente vai coletar os nossos dados, né, a gente pode coletar, quando a gente faz análise, tem que ver com análise. Então, quando a gente vai coletar o dado, a gente pode coletar dois tipos de dados. Né? Então, esses tipos de dados eles têm a ver com o tipo de análise que a gente está fazendo. Então, que dados a gente pode coletar? Já que a gente vai ter esses dados que vão ser utilizados na próxima etapa para poder a gente avaliar a questão da avaliação dos dados. Vocês sabem me responder? Tem a ver com o tipo da análise que a gente está fazendo. Vocês me escutam? Quem estiver me escutando, manda um oi aí para mim, por favor. Beleza, o Eduardo me escuta. França, mas a questão do áudio tá cortando é a tua conexão, eu não tenho muito o que fazer, tá? As aulas sempre, eu sempre deixo as aulas gravadas, caso vocês tenham problema aí de conexão, tá? Ele vai ficar disponível aí para vocês. Depois eu disponibilizo o vídeo no YouTube e fica disponível no Ava também, tá? Porque eu não tenho muito o que fazer com a questão relacionada à conexão, tá? Bom, então os tipos de dados que a gente pode coletar, né, quando a gente faz a análise, são dados qualitativos, exatamente em que a gente vai avaliar, né, se o nutriente está presente ou não. Então, são os testes de identificação. Então, são resultados dos testes de identificação. Tá? E dados quantitativos, que são números, né? E esses dados quantitativos, eles vêm através dos métodos de determinação, né, de pureza. As quantidades que são determinadas são as concentrações, tá? Então, esses dados, como eu falei para vocês lá, né, toda análise ela tem a necessidade de ser precisa e exata, eles precisam, depois da análise, ser avaliados, tá? Então, quando a gente faz a aplicação do método, dependendo do tipo de método que a gente esteja trabalhando, tá? A gente vai ter dados e esses dados eles precisam ser interpretados. Por isso que é muito importante, aí durante o nosso processo de análise, né, que durante a realização dos nossos resultados, tá? A gente tenha o analista, ele faça uma autoavaliação da análise, tá? Então é importante aí que os dados a gente tem que garantir, por isso que é necessário a gente avaliar a questão da precisão e da exatidão, exatamente para que a gente possa garantir que os dados eles não foram resultados de um erro durante a análise, tá? Por isso que aqui durante a etapa de análise, né, tem o que a gente chama de monitorização do processo de análise, né? O que significa isso? Quando a gente faz a análise, é muito importante que a gente repita a análise, que a gente utilize, né, instrumentos e reagentes adequados, exatamente para que a gente possa ter resultados confiáveis. Tá? Então é importante que a gente tenha essa questão relacionada ao tipo de dado que a gente vai avaliar. Tá?
Esses dados, eles vão fazer parte tanto da etapa analítica quanto da etapa pós-analítica, tá? Então, uma vez que a gente tem os dados coletados e interpretados, né, e analisados, perdão, quanto à sua adequação, a gente passa para a etapa pós-analítica. Já já eu vou falar para vocês aí, para relembrar lá da química analítica, os métodos convencionais e os métodos instrumentais, né, que a gente tem os convencionais volumétricos, gravimétricos, e os métodos instrumentais a gente tem cromatografia, espectrofotometria, métodos eletroanalíticos e outros. Eu vou fazer uma revisãozinha para vocês lembrarem lá da química analítica, tá? Então, lá na etapa pós-analítica, o que, que a gente tem que fazer? Né? A gente vai preparar o documento, que é o laudo de análise, né? Então, a gente vai fazer, a gente recebe os dados lá da fase analítica que foram coletados, ou dados qualitativos ou dados quantitativos. Qualitativos tem ou não tem, né? A presença do nutriente. E quantitativo, né? Quanto tem do nutriente, ou seja, a concentração que esses nutrientes eles estão presentes no nosso alimento, tá? E ao final, a gente, na etapa pós-analítica, é a etapa em que a gente faz a tomada de decisão. O que, que significa isso? Esse alimento está adequado ou não para ir para o mercado, né? Será que ele tem... Lembrando aí que durante a análise, a gente pode analisar tanto nutrientes, tá? Quanto a gente pode analisar contaminantes. Importante que na análise bromatológica, né, a gente vai fazer também a avaliação de contaminantes. Por exemplo, agrotóxicos, né, eles podem estar presentes aí nos nossos alimentos, então eles precisam ser avaliados, tá bom? Então, a etapa analítica, ela compreende o quê? A aplicação do método e a verificação dos resultados. E a etapa pós-analítica, ela compreende exatamente o quê? Ela compreende para a gente, tá, o preparo do laudo. A gente vai fazer exatamente a avaliação dos resultados, a gente vai dizer se os nossos resultados eles estão adequados ou não na etapa analítica, e na etapa pós-analítica, a gente vai emitir o laudo com a interpretação dos resultados, fazendo a tomada de decisão. Tá? Então é importante aí que a gente tenha a noção que na etapa analítica a gente checa a confiabilidade dos dados, tá? E na etapa pós-analítica, tá? A gente emite o documento. Esse documento para a gente chama laudo de análise, ou certificado de análise, ou certificado analítico. E ele serve exatamente para que a gente possa tomar uma decisão se aquele alimento está adequado, se as informações relacionadas a ele estão adequadas ou não, e assim sucessivamente. Beleza? Só para a gente poder relembrar, né, a nossa questão relacionada aí à química analítica, que tipo de métodos, né, a gente pode utilizar durante as nossas análises. Então, a gente lá na primeira etapa, a escolha do método, ele vai ser feito de acordo com a característica do nutriente da matriz, então é ele que vai influenciar qual método que vai ser escolhido, se vai ser um método instrumental ou se vai ser um método, né, convencional. Lembrando aí que os métodos convencionais, para quem não lembra, tá? Os métodos convencionais, tá? Eles são baseados na concentração. Então, sempre que a gente tiver uma concentração maior que 10% do analítico, a gente seleciona um método convencional. E os métodos instrumentais, eles serão aplicados, né, quando a gente tiver uma concentração dos nutrientes menor que 10%. Tá? Então, isso aqui é o importante lá na etapa. Então, uma vez que o método... Maria, o que está ruim do áudio? Ele está baixo ou ele está picotando? É porque tu está aparecendo para mim aqui... Deixa eu dar uma dica para vocês aí do AVA, tá? Se vocês olharem aqui no chat, aparece aí para vocês, né? Quem está só escutando, aparece um microfonezinho verde. Quando eu falo, tá? Aparece uma caixa aqui em cima, se vocês puderem olhar na direita, em cima da apresentação, tem uma caixinha. Quando eu falo, essa caixinha acende, fica um azul mais vivo. Quando eu paro de falar, como eu vou fazer agora,